Oi, tudo bem? Meu nome é Richard, e eu sou apaixonado por histórias que nos fazem pensar, questionar e, às vezes, até perder o sono. Aqui no canal Você Sabia, eu vou te levar para uma jornada cheia de mistérios, eventos históricos e curiosidades fascinantes que, muitas vezes, ficam escondidas nas páginas dos livros. Se você também adora descobrir o lado desconhecido de eventos históricos ou ouvir histórias tão incríveis que parecem ficções, você está no lugar certo. Então, prepare-se, porque aqui a gente sempre vai além do óbvio. Bem-vindo ao Você Sabia? Inscreva-se e embarque nessa aventura. Imagine uma comunidade inteira, desaparecendo sem deixar vestígios. Nenhum corpo, nenhum sinal de luta, apenas um silêncio que ecoa pelos séculos. É exatamente isso que aconteceu com a colônia de Roanoke, um dos maiores mistérios da história. Como um grupo de 117 pessoas simplesmente desapareceu. Hoje, no Você Sabia, vamos explorar os detalhes sombrios desse enigma e desvendar as teorias mais surpreendentes sobre o destino da colônia perdida. A história começa em 1584, quando os ingleses estavam desesperados para expandir seus domínios do Novo Mundo. A rainha Elizabeth I concedeu uma carta ao explorador Sir Walter Raleigh, que enviou expedições à costa leste da América do Norte. Foi assim que encontraram a ilha de Roanoke, um lugar que parecia promissor para uma colônia. A primeira tentativa de colonização fracassou. Fome, conflitos com tribos locais e doenças fizeram com que os colonos retornassem à Inglaterra. Mas, em 1587, uma nova expedição foi organizada. Desta vez, John White liderou um grupo de 117 pessoas, incluindo mulheres e crianças, para estabelecer uma comunidade permanente. No início, tudo parecia bem. Mas logo os suprimentos começaram a acabar, e as relações com os nativos se deterioraram. John White decidiu voltar à Inglaterra para buscar ajuda, mas foi impedido de retornar rapidamente por causa de conflitos entre Inglaterra e Espanha. 3 anos depois, era agosto de 1590. Após 3 longos anos de incerteza, John White finalmente conseguiu embarcar em uma expedição de retorno à colônia de Roanoke. Mas algo estava estranho. Ao se aproximar da ilha, o vento parecia sussurrar segredos que ninguém ousava ouvir, e as ondas batiam com força, como se tentassem impedir sua chegada. Mas quando chegaram estava escuro e era tarde demais para desembarcar, mas John White ficou feliz porque viu uma fogueira ao fundo acesa e acreditou que os colonos estavam esperando por ele. Quando finalmente desembarcaram, John White e sua tripulação esperavam ouvir as vozes familiares dos colonos, o riso das crianças, o som do trabalho diário. Mas o que encontraram foi um silêncio absoluto, um silêncio que gelava os ossos. A única coisa encontrada era um forte, que não tinha lá quando John White viajou em 1587. As casas que haviam construído estavam vazias, muitas parcialmente destruídas pelo tempo. Não havia sinal de luta, nenhuma pista imediata sobre o que poderia ter acontecido. Encontrou a colônia completamente deserta. A única pista encontrada foi esta palavra, Croatoan, entalhada em uma árvore próxima. Não havia sinais de luta ou destruição. Os colonos simplesmente desapareceram, deixando para trás suas casas desmontadas e pertences abandonados. O que essa palavra queria dizer? Croatoan era o nome de uma ilha próxima, habitada por uma tribo amigável. Mas quando John White tentou ir até lá, uma tempestade impediu sua busca, e ele nunca encontrou respostas. Teorias sobre o desaparecimento. Agora é que a história fica interessante. Existem várias teorias sobre o que realmente aconteceu com os colonos de Roanoke. Vamos explorar as mais famosas, e algumas são de arrepiar. Fuga para a ilha Croatoan. A teoria mais simples é que os colonos tenham tentado se refugiar na ilha Croatoan, onde vivia uma tribo nativa amigável. Mas pesquisas arqueológicas nunca encontraram evidências concretas dessa migração. Ataque hostil. Outra hipótese é que eles tenham sido atacados por tribos hostis ou até pelos espanhóis, que estavam na época em guerra com os ingleses. Mas, novamente, não há sinais de luta no local. Integração com tribos locais. Alguns historiadores acreditam que os colonos tenham se integrado às tribos locais para sobreviver. Há relatos de descendentes indígenas com características europeias,
mas nada conclusivo. Teorias sobrenaturais. E, claro, temos as teorias mais estranhas. Algumas lendas falam de maldições ou fenômenos sobrenaturais, como abduções alienígenas ou desaparecimentos interdimensionais. Há até quem diga que a palavra Croatoan tem um significado místico, relacionado a eventos inexplicáveis ao longo da história. Fato ou ficção? O mistério só aumenta. Impacto ao longo dos séculos. Mesmo séculos depois, o desaparecimento da colônia de Roanoke continua fascinando historiadores, arqueólogos e até escritores de ficção. O mistério inspirou histórias, filmes e séries. Em 2020, arqueólogos encontraram fragmentos de cerâmica em um local chamado Site X, que podem ter pertencido aos colonos. Mas a verdade completa permanece escondida. Conclusão: a colônia perdida de Roanoke é um dos maiores mistérios da história. Talvez nunca saibamos o que realmente aconteceu. Mas, e você? Qual dessas teorias faz mais sentido? Ou será que existe uma explicação que ainda não imaginamos? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça, aqui no Você Sabia, o mistério nunca termina. Até a próxima. Inscreva-se no canal, deixem o like que ajuda demais o nosso trabalho e compartilhem este vídeo para ter o maior alcance possível.